Mas ainda em cima dessa pergunta sobre o VAR, não sei se é tão chato pra você falar de VAR, que você deve falar muito de VAR, mas é importante eu perguntar isso. Nada é chato, falar de arbitragem eu adoro. Não, perfeito, então, é bom a gente falar. Falando da Edna, você acabou de falar que ela é uma excelente árbitra. Eu acho que nesse último jogo que teve, Corinthians e Santos, inclusive, houve algumas lambanças. E aí, o certo ou errado, se ela acertou ou não os gols do Yuri, enfim, não é nesse mérito que eu quero entrar. Cara, eu sinto uma insegurança dos árbitros, e aí pode ser por tudo que a gente falou agora, tá? Mas eu sinto que hoje o Bandeira, às vezes até o árbitro, eles se apoiam muito no VAR. Então rola aquela insegurança de apitar por si próprio, ou às vezes quando apita já é pensando, pô, o VAR resolve lá. E eu quero perguntar pra você isso. Quando chega o VAR no nosso futebol, pra gente é uma incógnita, a gente fica se perguntando se vai dar certo, se não vai, porque a gente é muito tradicional no futebol, né? Como que o VAR impactou para você, árbitro, a princípio? Vocês pensaram, pô, isso vai ajudar muito, isso vai atrapalhar o nosso trabalho? E o quanto hoje você enxerga que os árbitros se apoiam no VAR para apitar algo? Eu tenho 1h30 para responder essa pergunta? Pode, fica à vontade. Fica à vontade. Porque essa pergunta é forte. E eu vou no... Mas isso é o que eu sinto, tá? Que os árbitros se apoiam. Então assim, só deixa essa questão dos apoios para você me perguntar depois. Tá bom. Porque eu vou retroagir muito, eu vou no ambiente histórico. Beleza. Tá ok. 1863, na Inglaterra, definiram fazer as regras de futebol. Ok? Então, na Inglaterra é assim, cada um jogava de um jeito, em Cambridge jogava com algumas regras de lá, mas aí você no seu campo jogava de um jeito, podia fazer gol com a mão, no seu campo podia fazer... agarrar o adversário, e aí tava uma bagunça, né? E aí o Burnley, estudioso, que era dono de um time, falou, vamos acabar com essa bagunça. Chamou todo mundo no pub para tomar uma cervejinha, né? Ninguém é de ferro. Chamou todos os times, falou, vamos fazer o seguinte, vamos combinar e fazer as primeiras regras de futebol? Então, isso é importante a gente saber. Foi feito lá, alguns não, eu vou continuar fazendo gol de mão, quem manda no meu campo sou eu. Saiu fora e não fez parte daquela comunidade que iam jogar 12 clubes, decidiram fazer as regras de futebol. Pasmem, não tinha árbitro. Era eles ali que decidiam na hora ali. Na regra, era pelada, né? Não era pelada. Futebol na Inglaterra. Já era futebol sério, futebol profissional. Na Inglaterra, futebol na Inglaterra, já em 1863. Começaram a jogar, não tinha futebol. E aí, quando tiver dúvida, quem decide? Os jogadores, o capitão. O capitão fala se é pênalti ou não é pênalti, o outro fala que foi, e aí decide qual é o pênalti. Beleza isso ou não? Não ia deu dar certo? Não. Não deu certo. Começou uma confusão, porque não, um queria pênalti, o outro não queria pênalti. Então precisamos criar uma figura. Tá. 7 anos depois, chegou o árbitro de futebol. Ok. Ok? Aí colocou na regra o árbitro de futebol. Tá. Centenário. 100 anos tinha árbitro de futebol. Essa foi a solução para o futebol, certo? Vocês concordam que era falido ou não? Eu apitei sozinho. Sim. Como árbitro de futebol. Uma instituição falida. No mundo de hoje e no mundo já de um bom tempo. Sempre discutiu que o modelo do árbitro de futebol sozinho no campo é um modelo ultrapassado. Um modelo obsoleto. E poucos esportes têm um árbitro só ou não tem Exato. apoio de vídeo. Né? Aí quando chegou em 2000, teste com 2 árbitros em campo. Apitei vários jogos com teste. Mesmo? Teste final de campeonato paulista. Apitou campeonato... Metade? Metade. Em 2000, na Itália e no Brasil. Foram feitos testes com 2 árbitros em campo. A final do campeonato foi Santos e São Paulo. Até a final. Santos e Corinthians. Gol do Ricardinho. Eu era o árbitro. Eram 2 árbitros em campo. 2001. O Corinthians não foi campeão naquele jogo, sabia? 2001? É. É? Aquele é semifinal. Aí o Santos foi jogar contra o Botafogo. O Corinthians foi jogar contra o Botafogo. Ali 2x. 2000 e 2001... Até então, porque nós estamos falando que é antes de 2003. Usava os campeonatos estaduais, que eram mais fortes, porque a FIFA quis fazer experiência no mundo. Então, alguns países fizeram. No Brasil foi 2 árbitros, um em cada campo, metade do campo. Na Itália optou-se o modelo do futsal, os 2 correndo lateral e com inúmeros relatórios para mostrar se valia a pena colocar 2 árbitros em campo. Quando chegou em 2003, chegou à conclusão de que não dava certo, por vários motivos. Na minha opinião, totalmente favorável. Porque o modelo centenário lá de 1888 já estava ultrapassado. Precisava resolver isso. Certo? Porque o futebol mudou muito em 100 anos, né? Mas esse aspecto e a arbitragem continuou mesmo. E aí tentou achar uma solução. Não deu certo. Ok? Para a Copa da Alemanha, vocês vão lembrar bem. Irlanda e França. Como que a França classifica para a Copa? Gol de mão do Thierry Henry. Quem é eliminado? A Irlanda. Pô, não dá certo um cara no campo.
Isso já está obsoleto. Qual a solução? Foi o vídeo. Não. Não? 2 caras atrás do gol. 2 caras. É verdade, verdade, teve teve isso. atrás do gol. Verdade, teve isso. Pô, não dá certo um cara, tá vendo? A Irlanda deixou ir pra Copa. Como não resolver? O árbitro atrás do gol. Então, ao invés de 2, passou a ter 3. Com mais os 2 bandeirinhas, 5. Por quê? Precisa dar uma solução. Um cara sozinho não tá dando certo. Certo? Tentou 2, não deu. Tentou 5, tentou 3. Vamos colocar 3, vai. Não deu certo. Foi uma confusão, não foi? Então, assim, eu vou fazer esse ambiente histórico aqui pra gente chegar realmente no que a gente chegou. Perfeito? Estamos pegando tudo. Aí, 2012, 2013, tinha uma discussão de colocar vídeo já. Platini, que estava na UEFA, era totalmente contra. Não queria e não queria. Em 2013 já isso. 2012 eu fui numa reunião da International Board e estava na pauta discutir árbitro de vídeo. Platini falou, não, tira isso da pauta, porque a UEFA manda mais que a FIFA, né? Tira isso da pauta, não vou nem conversar. Né? Na reunião da International Board já tirou em 2012, na Inglaterra foi essa reunião. E aí tudo bem, então não teve, 2013, 2014. Teve antes o chip na bola, né, Saulo? Chip na bola. Então, chip na bola, sempre teve que estudou e discutiu colocar o chip na bola, né? Só que quando chegou na Copa de 2000, e não dava certo o chip na bola. Por que o chip na bola não dá certo? Porque a bola, o chip ficava lá no meio, e aí quando chutava, às vezes ele saía do local. Dava problema. Quando chega 2010, tem o problema do gol do Lampard. Inglaterra prejudicada, na África. E aí tinha que encontrar uma solução para isso também, né? Porque o ser humano não conseguia ver mais. E o gol do Lampard. E aí solucionou colocando fotocélula, né? Porque não é chip. Esse modelo é uma fotocélula onde você coloca por imagem que a bola passa. Né? Porque o chip ele tinha uma certa movimentação. Isso foi 2010. 2014, estreou aqui no Brasil. E aí vamos colocar, né? A discussão da tecnologia tinha que ter. Às vezes tirava da pauta, às vezes colocava na pauta. Você não chegou a apitar com VAR? Não. Não, né? Tá. Não. E aí quando chegou em 2016, tinha-se uma discussão, 2015, depois da Copa aqui no Brasil, de tentar convencer, né? Nós vamos ter reunião da International Board, depois a gente até pode falar da International Board, convencer os integrantes da International Board para colocar tecnologia, que eles eram contra. 2015 tentaram colocar tecnologia, alguma tecnologia ou não, e foram totalmente contra. 2016 é o marco do VAR, de colocar tecnologia. Essa reunião foi em Cardiff, no país de Gales, e todo mundo contra colocar tecnologia, mas sabendo que tinha um problema. Sabendo que tinha um problema, que tinha que achar uma solução. E aí os integrantes da International Board discutindo lá em Cardiff para saber se não. E aí eu vou falar aqui para vocês. 2 motivos que convenceu colocar o VAR. 2. O primeiro. Copa de 2014 no Brasil. Uruguai e Itália. O que aconteceu? Foi a mordida lá do Soares? Mordida do Soares. Achei que você ia falar o 7. Não, mas Uruguai e Itália, né? Que bom que não. E o juiz não viu, né? O 7-1. 7-1, meu amigo Marco Rodrigues, o árbitro mexicano, fala só, eu nunca me preparei tanto para um jogo difícil, imagina, no Brasil, apitar uma semifinal de Copa do Mundo. Ele fala, com o Brasil, né? Com o Brasil, na semifinal, no Mineirão. Com o Brasil? No Brasil? No Brasil, e ele, o árbitro mexicano, ele fala, à noite eu não dormi direito, aquele jogo ia ser muito difícil, não sei o que, e ele fala, foi o jogo mais fácil da minha vida. Semifinal de Copa do Mundo no Brasil com o Brasil, né? Então, a mordida do Soares foi um fator decisivo. O árbitro não viu. E aí, realmente, quando apresentou e convenceu, porque precisava colocar uma tecnologia. O Chiellini vai pra cima do árbitro, quase rasga a própria camisa, mostrando que ele tinha sido mordido. Né? O árbitro não viu e o mundo viu. A FIFA deu a maior punição pro Soares, que foi 6, 7 jogos, 4 meses sem poder praticar, e tirou a credencial do Soares. O Soares teve que ir embora do Brasil. Não podia nem ir no treino, né? E essa punição foi o quê? Na canetada com a imagem. Não tem o cartão vermelho do árbitro. Sim. Então, e aí eu precisava achar uma solução para isso. Qual era a solução? Imagem. Então, na questão disciplinar, já estavam convencidos que precisavam colocar para cartão vermelho. Porque se tivesse VAR na Copa no Brasil, ou o Soares não morderia, ou o VAR iria ver e o Soares seria expulso. E o julgamento do Soares ia ser pelo cartão vermelho e não pela imagem. Soares foi punido pela imagem, pela FIFA. E a maior punição que tem em Copa do Mundo, né? Por imagem, a maior punição.
Então, esse foi um fator de... Que assim, o que você está querendo dizer é que ele foi punido na Copa por um negócio que não estava na regra. Por um negócio que o árbitro não viu. Então, mas aí assim... E dentro do campo. Exato, porque na regra o árbitro tinha que fazer, se ele não fez, passou. Mas né? foi nas costas do árbitro, o árbitro não viu. E aí começa a trabalhar com essa hipótese. O árbitro não viu, trabalha com essa hipótese no futebol. O árbitro não viu, o Suárez mordeu, o mundo inteiro viu, aí o Suárez faz o gol de cabeça e o Uruguai elimina a Itália com 1-0 na Copa do Mundo. Como que isso fica pro produto do futebol? Não, terrível. Hã? Terrível. E no dia seguinte, esse jogador tá punido porque ele mordeu. Então, pra vocês entenderem como que foi essa reunião para tentar convencer, para colocar... Eu tenho um problema grave. Um ser humano 100 anos apitando um jogo de futebol que não dá conta. Um problema disciplinar que acontece na Copa do Mundo no meu esporte, que vai me colocar em dúvida, certo? E aí qual foi o segundo motivo? Assédio aos árbitros por questão de apostas. Caramba! Esse foi o motivo. Além do árbitro não conseguir ver, além da imagem mostrar que isso é floricultura, que todos nós sabemos, mas esses dois fatores foram fatores de mostrar um relatório do FBI o quanto que os árbitros são assediados para tomada de decisões técnicas no mundo. Cara, a gente tá falando de FBI. FBI, mano. Isso. Que maluquice. Que a FIFA apresentou isso, que a FIFA era a favor. Aham. Os integrantes da International Board, nem todos eram a favor. A FIFA sempre quis. Então a FIFA apresentou isso e mostrou a questão nesse relatório. E aí foi feito a aprovação do VAR como teste em 2016. Só uma coisa, você não perdeu o raciocínio. Essa galera que não queria, tinha os motivos apresentados? Porque você falou, eles sabiam do problema e ainda assim não queriam aprovar. Você sabe quem é a galera? Não, pode São 4 pessoas? Cita pra gente. Os donos do futebol no mundo. Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales. Não Isso é queriam. importante falar para todo mundo. Você quer alterar uma regra de futebol? Eu faço esse teste quando eu dou palestra. Te dou a caneta, o que você muda? Sabe o que eu falo? É mais fácil passar reforma tributária no Brasil, que tem 27 estados, do que você alterar uma regra de futebol. Caramba. E olha que não passa reforma tributária aqui. E aí vou te falar. Nós falamos do chip da bola ou da bola com fotocélula, né? Quem está aqui dentro? Só o Inglaterra. Inglaterra. Quem foi prejudicado na Copa? Inglaterra. O que ela pediu? Exato. Ó, fui prejudicado, eu quero isso. Quem foi A prejudicado? Irlanda também. E o que ela pediu? Também pediu. O quê? O árbitro atrás do gol. Ah, você vai... Eu fui prejudicado, ó. Tem que ter árbitro atrás do gol, convenceu todo mundo colocou. Você viu como a decisão é política? Pois é, E totalmente. fica o grupinho Dia dos inteiro. prejudicados mandando no mundo. Se o outro país for prejudicar, o problema é deles. Né? Não Então tem, é importante a não gente tem saber força isso. para resolver. São 211 países. Tá. Né? O Reino Unido, cada um tem um voto. E a FIFA tem 4 votos representando os outros 207 países. Então, assim, a FIFA, para mudar uma regra, tem que convencer um dos 4 amiguinhos aqui. Ok? Senão ela não consegue mudar. Se Vamos lá, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Ah, porque, Reino Unido. porque foram eles que inventaram isso? Porque eles que criaram o futebol e criaram as regras. Entendeu? Caramba, e aí os caras têm esse poder todo pra um bagulho de 100 e tantos anos atrás que mudou tanto. Tem esse poder todo, né? Me dá um parênteses? A coisa é política. Sim. Porque a FIFA foi criada em 1904 na França. Francês e ingleses Não se dão, não se dão. Porra, como vocês criam aí se eu que inventei o futebol aqui? Então a FIFA era na França em 1904. Isso 1904, hein, cara? Não, então pra gente ficar amiguinho, você cuida das regras e a gente cuida do futebol no mundo. Isso em 2023 ainda é assim. Caraca. É político. E aí É um acordo político. E aí você pediu pra gente separar a pergunta. Muito bom. Não, só pra eu concluir. Tá, conclui. E aí 2016 decidiu colocar um VAR. Ok? Sim, ok. Aí eu vou dar minha opinião pra você. Foi a Premier Perfeito. League primeiro? Não, a Foi Premier League a foi uma das últimas. Ah, é? Ingleses eram contra. Inglês não Caraca, queria. que loucura. A Premier E League hoje foi em uma dia das eles são os últimas. primeiros a mexer lá quando tem que mexer, né? A Premier League, a Inglaterra foi uma das últimas que colocou o VAR. Os ingleses eram contra na reunião. Eles foram convencidos pela mordida do Suárez. Eles eram um dos que foram convencidos. Então, assim, eu optei jogo com 2 árbitros, eu optei jogo sozinho em muitos jogos. Só uma coisa, você gostou Do quê? dos 2 árbitros? Excelente. É mesmo? Excelente. Na parte disciplinar, você cuida do jogador, porque o jogo tá rolando lá, então você tá aqui, ó, não tem intriga, entendeu? Na parte técnica. Então aí é importante. Voltando à questão do VAR, que eu acho importante, eu fiz um parênteses, né? Sim. Para mim é indiscutível Ok. que o modelo anterior não cabe mais no futebol de alto rendimento. O sem VAR.
Sem VAR. Não dava para continuar sem VAR. Não dá para continuar. Perfeito. Não dá no futebol para continuar. Assim, Tá. eu até falo com algumas pessoas que são contra o VAR. Você pode ser contra o VAR, mas qual é a solução? Ah, deixar como tá? Não, é nostalgia. Aquele não dá. Qual a solução sem ser o VAR? Agora, eu sou totalmente favorável ao VAR. O que eu acho que a gente pode discutir é protocolo e processo. E aí, quando eu pedi para você lembrar da pergunta depois, eu concordo com você. Da insegurança dos árbitros de apitarem se escorando no VAR. Então, o VAR não foi criado para isto. Ok. E aí, quem é responsável pela formação do árbitro achou o quê? Eu não preciso mais formar árbitro. Porque o VAR, ele não é para suprir a deficiência do árbitro. O VAR é para corrigir o que o ser humano não consegue ver. O VAR é para corrigir a mão do Thierry Henry. Ali não é erro do árbitro. Não é. O árbitro está bem posicionado tecnicamente. Eu tive um chefe da arbitragem, que foi o senhor Armando Marques. Ele ligava sempre toda segunda-feira. Ele ligava e falava, pô, por que você marcou aquele pênalti? Assim, 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 assim. Ele falava, você estava mal posicionado. Porque tem ciência para apitar jogo. Não adianta dar o apito, sei lá. Você estava mal posicionado, se deslocou errado, mas acertou. Não tem nem como te brigar, nem como te dar bronca. Porque você acertou. E às vezes você estava bem posicionado. E às vezes era outro. Você estava bem posicionado, do jeito que eu te instruí, tecnicamente tá tudo certo. Mas você errou. Mas eu estava bem posicionado. E o que é bem posicionado, né? Portanto, agora, você está mal posicionado, com o deslocamento errado e errou, pode tirar eu tirava o telefone assim, ó. Porque... Aí lá vinha... bronca. A bronca. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? É o seguinte, o VAR não é para substituir esse cara que posiciona errado, esse cara que não se desloca corretamente. Apitar um jogo de futebol, por incrível que pareça, é uma ciência. Você tem que colocar a jogada dentro de você e tentar fazer com que você e seus assistentes consigam ver a jogada em 360 graus. Tem que olhar em 360 graus, porque eu vou ver todos os ângulos. Eu sozinho, o árbitro dentro do campo, não consegue ver 360 graus. Né? Por que a gente vê muitos incidentes de arbitragem na frente dos bancos e não vê muito do outro lado? Não sei. Porque as câmeras são posicionadas lá de cá. As câmeras são posicionadas. Por que você quase não vê cotovelada do outro lado? Você acha que não tem cotovelada do outro lado? Lógico que tem. Porque você não tem câmera posicionada do outro lado que mostra pra gente em casa. Tá mudando um pouco isso, né? Porque a gente tá vendo hoje as filmagens, toda aquela parte televisiva, né? Eles estão colocando bastante câmera agora. Tem aérea, tem aquele carrinho. Mas aí agora que essas fica câmeras não passando. são as Essas mesmas câmeras, Qual o VAR, tamanho né? do jogo? São. São as mesmas? Qual o tamanho do jogo? É Supercopa? É Copa do Mundo? Você vai ver muita Entendi, câmera. perfeito. Mas pega o campeonato regular. Não, entendi. Pega o campeonato perfeito. regular. Nem vai colocar. São 7 câmeras. Porque você sempre vai ter a câmera da cabine. A gente tá falando das tradicionais, As né? tradicionais. Perfeito. Mas você quase não tem câmera do outro lado. Entendeu? Entendi.